Fala, torcedor São Paulinho, como é que vocês estão? Beleza? O São Paulo ontem venceu o Tadieres lá no Morumbi por 2-1, gols marcados por Sabino e Luciano. O São Paulo conseguiu uma vitória importante, foi suada, né? Uma vitória suada, né? Importante. O São Paulo conseguiu uma grande vitória, um adversário tecnicamente, vou falar a verdade, São Paulo nesse grupo, São Paulo tinha a obrigação de vencer a primeira vitória do São Paulo no Morumbi na Libertadores, né? Finalmente ganhamos do Tajeres, né? E espantamos o fantasma, né? Desse time do Tajeres aí. O São Paulo finalmente venceu, conquistou mais uma vitória importante. E o São Paulo garantindo a segundo lugar em geral, né? O São Paulo não vai ser mais ultrapassado, né? O São Paulo ficou o segundo lugar geral. O São Paulo agora uma vitória importante diante de um adversário que tecnicamente é fraco, muito fraco. Apesar dos desfalques do São Paulo está ganhando muitos jogadores no departamento médico, quase um time inteiro lá no departamento médico. Então é preocupante sim para o São Paulo, muitos jogadores fora, né, machucados, e ainda perdemos mais alguns agora no jogo. Também vamos falar do jogo, vamos falar da partida, também vamos falar também no finalzinho a gente vai falar, né, sobre essa treta que caiu depois do gol do São Paulo. Teve uma treta ali entre o Bobadilha lá com o lateral esquerdo do Tajeres, né, o Navarro. Depois a gente vai falar desse coisa. Também vamos falar também da eliminação da galinhada, né? Pra tirar onda, né? Vamos zoar eles também, porque eles gostam de zoar a gente. Eles riram muito depois daquela derrota vergonhosa no sábado, né? Tiraram onda, zombaram da gente, só porque a gente perdeu pro Mirassol em casa. Foi um vexame, foi uma vergonha que aconteceu no sábado. Eu tava lá no Morumbi, viu aquele papelão que o São Paulo fez. E nesse jogo o São Paulo teve a obrigação de vencer e dar a resposta contra um adversário que é fraquíssimo, que é o time do Tajeres, apesar do São Paulo muito remendado, né? E colocou os meninos da base de Cotia, meio de Cotia, alguns jogadores entraram bem. O Luciano, né? Por incrível que pareça, o Luciano finalmente apareceu. A gente espera mais do Luciano dentro da área. Um cara finalizador, um cara que sabe chutar bem. Então é um jogador que tem que parar de reclamar e ajudar o time, não ficar só toda hora ficar reclamando e cair na pilha dos adversários. Então é importante essa vitória. Também vamos falar do treinador também, se dia também, vou falar a verdade. Todo jogo ele toma amarelo, né? Todo jogo ele toma amarelo, toda hora fica reclamando, toda hora fica saindo da área técnica, toda hora vai ultrapassando a linha. É impressionante. Esse cara é maluco, esse treinador é maluco, é louco, é doido, é louco da cabeça. Não sei o que eu tenho que falar dele, né? Mas é importante que o São Paulo venceu, uma vitória importante, suada. E no comecinho o São Paulo começou bem, dominou bem o time adversário. Apesar, né, no Morumbi, o São Paulo com muitos problemas, né? A escalação, eu não gostei muito dessa escalação, mas aí o São Paulo ganhou mais problemas aí, né? Muitos jogadores, né? Agora tem que entender porque o São Paulo tá perdendo jogadores, né? E muitos, o departamento médico do São Paulo tava lotado lá na. Dá pra entender, né? Mais importante foi o resultado. O São Paulo colocou a molecada para jogar. E essa acho que é a molecada do São Paulo que vai salvar o time, né? Dessa situação. A vitória importante, a classificação importante. O São Paulo utilizou, colocou quase o time meio de Cotia, né? Alguns jogadores entraram, né? Resolveram, deu conta do recado. Apesar, né? Do jogo duro, no primeiro tempo não foi tão bom, né? Primeiro tempo muito truncado, né? Mas o São Paulo conseguiu fazer o gol de boa para. Os dois gols foram de lances ali. O primeiro gol do São Paulo, cruzamento, a cabeçada do André Silva, que bola bateu na barriga do Sabino e desviou, fez o gol. Depois ali o São Paulo parece que baixou a retagada. Quando faz o gol, o time recua, né? Impressionante. O time recua, chama o adversário e aí na boa parada o Tadieres buscou um empate. E aí o São Paulo parece que sentiu um pouco. Impressionante o São Paulo. Todo jogo o São Paulo não consegue sair vazado, né? Não sair vazado, é impressionante. Aí não conseguimos, né, ter essa proeza aí de
tomar um gol do time argentino, do Tajeres. O Tajeres ficou bastante tempo sem jogar, porque eles também não jogaram faz tempo, né? Então só disputou essa Libertadores para cumprir a tabela. E o São Paulo tinha obrigação de vencer essa partida para conseguir a sua primeira vitória dentro de casa. São Paulo, no seu 100º jogo na Libertadores, São Paulo conseguiu essa vitória importante, né? Uma vitória importantíssima, classificação importantíssima. Agora o São Paulo tem que reagir no Campeonato Brasileiro. Não adianta você estar bem nas Copas e no Campeonato Brasileiro você jogar um futebol medíocre. São Paulo precisa mudar, tocar a chavinha e tentar reagir no Campeonato Brasileiro. São Paulo tem que ter obrigação de reagir, apesar dos desfalques que o São Paulo está perdendo. Todo jogo o São Paulo perde jogador por lesão. Não dá para entender, mas é importante essa vitória, foi fundamental. A gente tem que ressaltar, apesar das circunstâncias do jogo, São Paulo com muitos jogadores ali, muitos jogadores que caíram de rendimento, a gente tá fora de ritmo, e outros também precisa melhorar também, mas importante é que o São Paulo conseguiu uma vitória importante. E depois no segundo tempo o Zubeldia colocou os 3 jogadores lá no ataque, parte para cima, no lugar do Alves, do Lucas Ferreira, do André Silva, que mais uma vez impressionante, não tá dando sorte, e aí acabou sentindo a coxa. Mais um desfalque para o São Paulo. É impressionante, esse departamento médico de São Paulo anda sempre lotado, parece que ganha mais reforço aí no DM, né? Impressionante. Agora o São Paulo vai ter que dar um jeito de contratar reforços aí no meio da temporada, porque, falar a verdade, o São Paulo precisa de reforços, né? Muitos jogadores do departamento médico, e isso me preocupa, porque os próximos jogos do São Paulo, meu amigo, os próximos jogos do São Paulo, se não me engano, o São Paulo joga no sábado agora contra o Bahia lá em Salvador, com muitos desfalques. Então o São Paulo não pode mais perder ninguém agora. O São Paulo agora tem que dar um jeito aí, fechar o grupo, ó, melhorar essa preparação física, porque isso é preocupante. Muitos jogadores estão jogando na base do sacrifício, porque o Zubeldia, na minha opinião, ele está sacrificando o time, sacrificando o jogador, e aí perde jogador todo jogo, todo rodada por rodada. Então isso é muito preocupante. A gente tem que alguém aí da parte da comissão técnica, parte da diretoria de São Paulo tem que investigar isso daí, porque é impressionante. Todos os jogos São Paulo perde jogador por lesão. Apesar, né, importante a vitória, eu tô falando aqui, mas o problema é a questão das lesões. Todo jogo a gente perde jogador. Isso é inacreditável, cara. Eu não entendo porque o São Paulo, todo jogo, nós perde jogador por um simples problema, né? Lesão, alguma coisa, né? O jogador sentiu alguma coisa. Então a questão é o departamento médico do São Paulo, questão a preparação física do São Paulo. Então o problema é isso, porque o Zubeldia parece que ele sacrifica esses jogadores, cara. E muitos jogadores toda hora se lesionam. Isso não é normal. Isso não é normal. Então precisa alguém ali no departamento médico tentar explicar esse negócio, porque isso não é normal. Todo jogo São Paulo perde jogador. Então aí todos os jogos os jogadores se sacrificam aí e aí acabam se contundindo. Então isso não é normal. Então o São Paulo precisa urgentemente de dar uma explicação, né? O que está acontecendo com esses jogadores, né? O Lucas, né? Tava outra divisão, não estava 100%. O Oscar também não estava 100%. Outros jogadores que quando voltam a divisão não estão 100%. Então isso é preocupante. O São Paulo precisa acelerar rápido essa recuperação de jogadores aí. Tem que usar agora essa data aí do Mundial para tentar recuperar jogadores, em vez de dar folga para esses caras. Não pode dar mais folga, cara. Eu já falei no último vídeo, você tem que parar de dar folga, você da diretoria de São Paulo, Casares, Belmonte, você tem que parar de dar folga para eles. Entendeu? Você tem que parar de dar folga. Porque os próximos jogos do São Paulo agora, o São Paulo agora vai ter só o jogo brasileiro. O São Paulo tem que reagir no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem que reagir urgentemente. Temos que pontuar lá em Salvador. Jogo difícil contra o Bahia do Rogério Ceni, que ainda o Rogério nunca ganhou da gente. Mas o São Paulo precisa reagir. Precisa reagir na próxima partida. Falando da partida, a gente tá alongando muito o vídeo.
Eu tô falando desses problemas do São Paulo, lesões, né? Apesar da vitória, né? Importante, né? O São Paulo venceu bem o Tajeres, tinha obrigação do São Paulo de classificar, vencer, né? Apesar, não, desfalques, né? O treinador burro, imbecil, né? Toma amarelo, terceiro amarelo, por toda hora fica reclamando. É impressionante. O mais importante era a vitória, a classificação, né? Apesar, né? Eu não comemorei muito o jogo porque eu ainda tô chateado, decepcionado depois daquele vexame que deu no sábado lá no Morumbi contra o Mirassol. Mas São Paulo tinha a obrigação de vencer esse jogo. Eu gostei do menino Henrique Carmo, entrou, né? Tava voltando de lesão, gostei, entrou bem. O Rian Francisco perdeu um gol impressionante, né? Ele não conseguiu driblar o goleiro, né? Perdeu chance ali, o Rian Francisco. O Luciano entrou bem, né? Por incrível que pareça, o Luciano entrou bem e decidiu, né? É um cara decisivo, né? E na minha opinião, ele tem que ser o segundo atacante do time do São Paulo. Não pode jogar de meia. O Luciano tem que jogar mais aberto lá no ataque. Tem que fazer pivô, atacar e finalizar, cara. Ele é muito bom finalizador. Ele tem que parar de ser reclamão, chiliquento. Tem que parar de ser isso. E porque o Luciano dentro da área, ele faz gol, ele vai matador. Tem que fazer gol, Luciano. E agora a gente precisa mais de você agora, já que o André Silva machucou, né? Agora vai ter você, vai ter o Rian Francisco agora. Agora o Rian Francisco agora vai ter oportunidades por causa das lesões de Caleri e de André Silva agora, né? Impressionante. São Paulo tem que utilizar mais essa molecada da base, porque só a base vai salvar o São Paulo dessa situação aí que o São Paulo tá tendo. Nas Copas o São Paulo tá bem, mas no Brasileiro o São Paulo tá muito mal. Então precisamos reagir urgentemente no Campeonato Brasileiro. E na próxima partida o São Paulo tem obrigação de vencer o Bahia, mesmo com esses desfalques, utilizando esses meninos que eles podem salvar o São Paulo. O São Paulo tem totais condições de vencer o Bahia, não importa que seja pelo menos 1-0 lá, seria importante o São Paulo vencer essa partida. Mas o São Paulo tem obrigação de reagir no Campeonato Brasileiro. Essa vitória foi importante da Libertadores e sirva de lição para a derrota do último fim de semana. E essa vitória foi importante, eu tenho que ressaltar, o São Paulo 14 pontos, ficou em segundo colocado, né? Porque o São Paulo, apesar dos empates por Libertad, por Alianza Lima, o São Paulo perdeu 4 pontos em casa. 4 pontos em casa, a gente podia ter feito a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores. Apesar disso aí, né, o São Paulo deveria ter feito a melhor campanha, mas 14 pontos, né? Importante, né? Não podemos, né, mais ultrapassar. O Palmeiras já 15 pontos, deve fazer a melhor campanha, deve disparar, né? Deve ganhar hoje também na Libertadores. Então, o São Paulo tinha a obrigação de vencer o Tajeres, apesar das circunstâncias. E vamos falar também do jogo, o gol do Luciano, golaço do Luciano, bateu forte, chapado. O belo gol dele, o Sabino, gol sem querer dele de barriga. Depois tomou um gol do Tajeres, o São Paulo não consegue não sair vazado, né? Tomou o gol, né? Chutou forte ali. Aí o jogo do segundo tempo foi muito disputado, né? Dois times teve chance de vencer. Depois desse gol do Luciano, teve essa briga, essa confusão aí, né? Dos jogadores aí. O Bobadilha, né? Parece que chamou o jogador lá do Tajeres, né? O Navarro. Jogador venezuelano morto de fome. Cara, impressionante, cara. E aí tem que, né, punir o Bobadilha. Uma bobagem, uma idiotice, uma fala besta, idiota. Ofendeu o jogador do Tajeres, né? Cometeu esse ato ridículo. Tem que ser punido o Bobadilha, sim. Porque essa fala aí, na minha opinião, foi desrespeitosa. E, na minha opinião, isso não se faz nem para um jogador de futebol. O jogador de São Paulo tem que pedir desculpas. E ele nem teve coragem nisso. Depois do jogo, ele vazou. Por quê? Ele ficou com medo, né? O Zubeldia, eu acho que protegeu, né? E parece que depois da entrevista ali, né? Na coletiva ali, ele ficou bravo. Ah, mas você tem que falar que o São Paulo ganhou. Sempre tirando foco, né? Porque mas você tem que falar que o São Paulo classificou, né? 14 pontos, apesar de muitos jogadores lesionados, né?
Aí vocês não querem tirar esse mérito, só gostam de falar. Cara, a gente até entende, né? Às vezes a imprensa quer sempre mostrar o lado negativo e o lado positivo eles deixam, né? Às vezes o papel da imprensa é sempre, né, causar mais treta, né? Mas o Zubeldia podia também responder também, né, esse problema aí. Eu acho que foi o próprio Zubeldia que alertou, ó, o Bobadilha, vaza, 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 porque senão, ó, porque a imprensa, é claro, sempre gosta, né, de dar alfinetada no São Paulo, né? Agora, se fosse o jogador do São Paulo sofresse ato de racismo, a imprensa ficaria calada. Ficaria calada, a imprensa ficaria, ó, não tem nada de racismo aqui, não. Se fosse contra o São Paulo, nossa, São Paulo sofresse ato de racismo, mas quando é o jogador de São Paulo, é claro que tem essa polêmica aí. E na minha opinião, o Bobadilha tem que ser punido sim. Eu sim, sou a favor sim de uma punição exemplar. O Bobadilha. O próprio São Paulo tem obrigação. O Casares, Belmonte aí tem que punir o Bobadilha. O Comebol com certeza vai punir ele. Então estão esperando aí o último veredito que vai acontecer. Mas é feio, foi ridículo o que o Bobadilha falou ali. E na minha opinião, minha solidariedade aí o jogador do Tajeres. O São Paulo está classificado, uma vitória importante. Importante a classificação. Agora vamos dar as notas do jogo. Gostei, né? O Rafael, que falhou no jogo de sábado, né? Esse jogo se redimiu, fez três grandes defesas esse jogo, foi muito bem. Fez 3 defesaças, né? Foi muito bem o Rafael. Nota 10 para ele, né? Hoje você se salvou, Rafael. Você se salvou hoje. Você, pelo menos foi importante aí. Não teve culpa do gol, né? O frango que você tomou no jogo de sábado aí, a gente sabe, né? Que eu tava lá, né? Uma vergonha de se tomar esse gol. Mas hoje você foi bem, nota 10. Ferrarese de lateral, não entendo que o Zubeldia insiste no Ferrarese. Ainda teve um Mike aí, ó. O Zubeldia chamou o Mike, mas não botou o menino para jogar, né? Impressionante. Ferrarese, eu vou dar nota 5 para ele. Arboleda foi bem, gostei da Arboleda, foi seguro, nota 8 para ele. O próprio Sabino que fez o gol, né? Sem querer, gol sem querer, né? Mas foi bem, o Sabino, nota 10 para ele. E o Enzo Dias, nota 5, né? O Enzo Dias, pelo amor de Deus, né? Nota 5 para ele. O Bobadilha, né? Foi importante, fez o gol, né? Vou dar nota 5 para ele, né? Depois dessa besteira, nota 5. O Pablo Maia foi bem, marcou bem nesse jogo, nota 7 para ele. O Ferreirão, pelo amor de Deus, ô Ferreirão, joga mais bola, caramba. Você caiu muito de rendimento, cara, né? Muito mal. Partida ridícula do Lucas Ferreira, não jogou nada esse jogo. Nota 4 para ele. Jogou nada, jogou bosta nenhuma. O Alves também, uma partida discreta também dele, né? Nota 5 para ele. O Wendel, cara, não tem que falar do Wendel, né? Jogou de ponto, o São Paulo dobrou lateral, não entendi que o Zubeldia coloca, sempre quer dobrar lateral, não entendi essa escalação, quer ficar dobrando lateral. O Wendel, nota 4, não gostei dele não. O André Silva também não fez nada, jogou nada mais uma vez, nota 4 para ele também. Os que entraram, né, foi importante a entrada aí de jogadores, né. O Henrique Carmo, nota 6 para ele, entrou bem, entrou muito bem o Henrique Carmo. O Rian Francisco também entrou bem, mas perdeu uma chance ali, mas vou dar nota 5 para ele. E o Luciano com o golaço, nota 10, né? Entrou bem, né? Decidiu, resolveu, importante o segundo do Luciano. E depois o Zubeldia acho que botou, quem mais? O que ele botou lá? Ele botou mais um jogador ali, né? Se for na defesa, você tirou o Ferrarese, eu acho que ele não tirou, não vi, não sei se ele tirou. Eu acho que ele tirou o Ferrarese, alguém ali, mas eu não vi quem ele colocou, né? Mas foi importante essa vitória, né? O Zubeldia, né? Continua sendo teimoso, né? Nota 5 para você.
Agora o São Paulo tem obrigação de vencer o Bahia na próxima partida, mesmo com muitos desfalques. Agora o São Paulo já perdeu o Cedric também, né? E agora o André Silva, né? O Zubeldia mais uma vez fora. Muitos desfalques para o jogo contra o Bahia lá em Salvador, mas o São Paulo tem totais condições. Mesmo com desfalques, tem que colocar mais essa molecada da base, que a base pode salvar o São Paulo. E pode colocar o São Paulo lá. E o São Paulo tem a obrigação de reagir no Campeonato Brasileiro. Falar da eliminação da galinhada. Corinthians eliminado. Corica eliminado da Sul-Americana. O anão continental, hein? Caiu de novo, hein? Perdeu pro Huracan, o time reserva do Huracan. O Corinthians que ficou zoando nós, né? Depois da gente passar vergonha no Morumbi no último fim de semana. Agora o Corinthians foi eliminado pro Huracan com time reserva. O Huracan jogou com time reserva, hein? Que os caras vão disputar a final do Campeonato Argentino e o Corinthians perdeu pro time reserva do Huracan. Meu Deus, hein? O Depay jogou. Cadê o Depay? Cadê o tal do Depay? E o Garro? O Garro entrou até tentou lá, mas o Roberto sentiu falta do Roberto, mas o Corica não ganhou e está eliminado. Chupa Pardoval, Dorival Júnior. Chora, 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 Corica. Seu presidente já foi destituído, já foi afastado, né? O Pinóquio lá, o Augusto Melo. Agora vocês têm que chorar na cama, né? Depois que vocês zoaram nós aí, na derrota do fim de semana, nada como um dia após o outro, né? Então, chupa Corinthians, anão continental, tá eliminado. E o São Paulo tá classificado, São Paulo vai para as oitavas de final. E agora vocês têm que chorar na cama, que o Tricolor tá nas oitavas de final. E agora temos sorteio na próxima semana, a gente vai falar do sorteio também. Vou gravar um shorts aí para gravar quem é o possível adversário. E também na Copa do Brasil também. São Paulo vai também conhecer os adversários também, né? Tanto na Copa do Brasil como na Libertadores. A gente vai falar também do sorteio da Copa do Brasil nessa semana. Sobre o jogo de fim de semana contra o Bahia. Apesar de muitos desfalques, o São Paulo tem totais condições de buscar um bom resultado lá. Jogo difícil lá em Salvador, com muitos desfalques. São Paulo tem condições de sair com um bom resultado lá. Quem sabe uma vitória lá, um empate, né? O São Paulo precisa vencer essa partida, precisa reagir no Campeonato Brasileiro. São Paulo tem totais condições de reverter essa partida contra o Bahia lá no Salvador. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.